seja bem-vindo ao Boardplace. Hoje nosso convidado é o Helder de Azevedo, conselheiro de administração. Tudo bem? Eu estou muito bem, muito obrigado pelo convite. Ótimo. Helder, você já trabalhou em grandes organizações como Motorola, TIM e Nokia. Fundou a sua própria empresa, né, a Glimpse Consultorias. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, suas experiências adquiridas. Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, enfim, eu falo rapidamente da minha formação. Eu sou engenheiro eletrônico pelo ITA, fiz um MBA em sustentabilidade e atualmente estou cursando um mestrado em governança corporativa, que é o nosso tema aqui de hoje. Eu sou conselheiro certificado pelo IBGC há um pouco mais de 4 anos, já venho atuando como conselheiro e a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Minha carreira ela começou em indústria, transferindo tecnologia e montando, na verdade, uma fábrica. E isso é importante porque já me deu uma experiência muito abrangente, né? Contratos com empreiteiros, contratos elétricos, enfim, compra de grandes equipamentos, financiamentos, esse tipo de coisa. Então, muito cedo na minha carreira, já tive que lidar com aspectos relativamente complexos de administração de empresas. Depois eu migrei para a área de negócios, numa empresa que era uma joint venture da IBM com a Vilares, e aí tive que aprender marketing, tive que aprender um pouco depois de contabilidade, e todos esses cursos eu fui fazendo na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, interessante também comentar que uma coisa que me incomodou muito como executivo na minha carreira foi algumas vezes perceber que executivos, né, os chefes, os líderes de uma organização priorizavam um resultado de muito curto prazo, muitas vezes sacrificando o médio e longo prazo. A maioria das vezes não. Corríamos atrás do curto prazo e ainda assim construímos um belo de longo prazo. Mas às vezes acontecia esse sacrifício. E eu dizia, isso não está certo, eu dizia para mim mesmo. E quando eu comecei a me envolver com governança corporativa, eu falei assim, eureka, aqui está, digamos assim, um arcabouço de conhecimento que as empresas precisam usufruir para garantir a sua longevidade. Então, nisso, eu fui ao IBGC, fiz um curso de formação de conselheiros, me certifiquei, comecei a atuar na área, e a coisa aí de pouco mais de 1 ano, 15 meses, eu atuo como conselheiro consultivo de uma agência de publicidade que se chama Verbo Comunicação. Nós estamos fazendo um trabalho, sem falsa modéstia, muito bom lá, dando uma ótima reorganizada na empresa, vetores estratégicos, um pouco de monitoramento. É um casal que é dono, eles querem um futuro, então vieram atrás aí da governança como a principal ferramenta para perseguir esse futuro. Quais são as características que um conselheiro deveria ter? Eu considero que é relevante que um conselheiro tenha um pouco de experiência horizontal na gestão de empresa, né? Então, precisa ter passado por situações de contratação e demissão de pessoas, tem que ter passado por contratação de financiamentos, ele tem que ter passado, ou pelo menos convivido, né, proximamente com esse tipo de atividade, aspectos industriais, dependendo da empresa, relação com o cliente, tecnologia, inovação. Ele tem que ter passado um pouco disso. Por quê? Porque é muito desagradável você ir para um ambiente, digamos assim, deliberativo, que é o conselho, e um conselheiro diz assim, olha, nesse assunto eu não vou nem dar opinião porque eu não conheço nada, né? Então, assim, claro que ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas, assim, ter um pouco de percepção e de experiência em todos os aspectos do negócio é relevante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o conselheiro talvez tão ou mais relevante que o primeiro, ele idealmente deva ser um construtor de consenso. Uma das melhores práticas, praticamente em todo o código do que existe no planeta, no americano, inglês, alemão, japonês, e todos eles falam que o ideal é que as decisões do conselho sejam conquistadas por consenso. Ideal. Então, é óbvio que os participantes devam ser construtores de consenso e, fundamentalmente, o presidente tem que ser um construtor de consenso acima de toda a prova e tal.
De novo, nem sempre pode ter uma situação que o cara fala, não, eu vou votar contra e aqui é a minha justificativa. Então é até importante que ele declare o voto até para se proteger eventualmente e tudo. Muito bem. Conhecimento horizontal, consenso, conhecimento de ecossistema e visão de longo prazo. Eu diria essas 4 aí seriam principais. Empresas de capital fechado e limitadas, elas podem se beneficiar com o conselho? Muito. Elas podem se beneficiar demasiadamente da governança corporativa e, claro, com o instrumento do conselho, nesse caso consultivo, né? Por quê? Porque justamente são as ferramentas de governança corporativa aplicadas a empresas de capital fechado, Shirley, que vão dar ao empreendedor, à família, etc., diretrizes e ferramental, conhecimento que vai levar a empresa para onde todo mundo quer, que é durar, render, permitir a condução, eventualmente, por outros membros da família ou não. Então, novamente, dependendo do estágio, então famílias que estão ainda na primeira geração, estão começando a receber os primeiros filhos e filhas, noras e genros e tal, é uma situação. Estou com empresas que estão na terceira indo para a 4ª geração, já bem profissionalizadas e tal, mas com deficiência de governança. E a gente endereça tudo isso usando a governança corporativa e com um bom conselho montado. E na empresa familiar ainda existem os aspectos familiares, né? Então, como é que funciona dentro da família essa dinâmica? Que também é um outro aspecto que muitas vezes um conselho consultivo de uma empresa familiar ajuda a estruturar essa dinâmica também. Agora eu queria saber quais são as remunerações existentes e quais causam mais alinhamento. Ótimo. Isso é um assunto de profundo debate, muito estudo, inclusive na academia e tudo. Para começar, do ponto de vista de remuneração, né, tem sempre numa organização não governamental, de fim social e tal, é o famoso pro bono. O conselheiro oferece a sua contribuição como uma retribuição à sociedade e adquire, enfim, quilometragem, etc. Isso é muito bacana e é relevante dizer que não é porque é pro bono que é bagunçado. Então é pro bono, mas tem que ter pauta, tem que ter agenda, tem que ter atas de reunião, follow-ups, se Deus quiser, apoiado aí por um software, né, que ajude a administrar tudo isso, né, como Atlas e dentre outros. Enfim, então tem um pro bono. Dos pagos, existem 2 modelos praticados no mercado. Tem o modelo do Jeton, né, que é aquele modelo que se define um valor por reunião de conselho, e tem o valor de o modelo de um contrato bianual, como eu comentei, né, com um valor mensal, independente da ocorrência ou não de reunião naquele mês. Então, paramos por aí um momento. Não só eu, mas a academia, as melhores práticas e tal, recomendam o contrato, digamos assim, fixo, né, depois eu vou falar desse fixo e tal. Mas, enfim, do contrato fixo e não por jeton. Por quê? Porque é o seguinte, como hoje já não é mais aquela reunião para dar opinião, conversar com os amigos e tal, você tem que fazer dever de casa, você tem atividade, você tem que, né, se atualizar sobre o ecossistema e tudo. A recomendação é que para cada empresa que você é conselheiro ou conselheira, você dedique um dia da semana, 8 horas por semana, independente de ter reunião ou não. E se você é presidente de um conselho, 16 horas por semana para aquele conselho. Então, você precisa ter uma dedicação, né? Então, se você só recebe no jeton, você só vai lembrar daquela empresa quando se aproximar o dia da reunião. Agora, se você tem essa relação de comprometimento, né, de lado a lado, a empresa está te pagando todo mês. Então, você tem que produzir todo mês. Então, aquela história diz o seguinte, puxa, esse mês eu viajei e não deu tempo de eu ler o book. Não, quero saber se você viajou ou não.
né? Eu estou lhe pagando todo mês, você tem, não precisa ter, não devia ter visto ontem, devia ter visto ao longo do mês o que está acontecendo, etc, etc. Então, funciona melhor, é a prática recomendada por todos os institutos aí de governança do planeta, a questão de ser mensal ou contínuo. Bom, fixo ou variável, que é uma outra discussão também bastante profunda e tal. É difícil generalizar, porque depende do tamanho da empresa, da complexidade da empresa, do potencial de crescimento da empresa. Tem uma série de situações que, às vezes, aquela coisa do um modelo cabe para todos, não vai funcionar. Então, se a empresa é pequena, ela está passando por uma necessidade de reorganização, etc., provavelmente é fixo e não se fala mais nisso e tal. Agora, se uma empresa está num momento num momento mais turbulento, em que ela precisa crescer, etc., etc., vamos oferecer alguma coisa de longo prazo, né? Valorização da ação, alguma coisa que leve, né, o conselheiro a cada vez mais olhar o longo prazo. Definitivamente, em minha humilde opinião, não faz o menor sentido um conselheiro ser remunerado variável ano a ano, porque aí ele começa a olhar o curto prazo. Né? E ele vai olhar o curto prazo e ele vai acabar comprometendo o longo prazo, por motivos pessoais até. Pode ter uma dívida, ou pode querer trocar de veículo, ou quer fazer uma viagem sensacional e ele precisa daquele bônus e ele vai correr atrás daquele resultado de curto prazo e vai acabar eventualmente comprometendo o longo prazo. Então, há que tomar cuidado e para cada situação você desenha uma compensação ao conselheiro adequada. Ok. Para a gente finalizar nosso bate-papo, quais conselhos você daria para uma empresa que está começando a estruturar seu conselho? Antes de mais nada, obter um diagnóstico do seu estágio de governança. Não é caro. Não vamos aqui falar em números, mas é muito acessível fazer um bom diagnóstico de governança corporativa. Eu escutei de uma querida amiga, Giovana Donella, uma frase que eu gosto muito de repetir, que é assim: é caro fazer governança, caro é não fazer. Tá? Então, faça um diagnóstico, antes de mais nada. Assunto, você é empreendedor, você teve uma ideia, botou um pouco de dinheiro do bolso, muito suor e se dedicou a desenvolver isso. Então, você não teve tempo para olhar o longo prazo, você teve conta para pagar no final do mês, teve que levar alimento para dentro de casa, teve que educar sua família. Não dá tempo, não dá, e são conhecimentos distintos. Então, não se acanhe. Peça para um bom profissional fazer um diagnóstico da sua governança. O resultado será demonstrado, se bem feito, num relatório que vai te dizer, cara, no aspecto de propriedade, você precisa fazer isso, isso e isso. No aspecto de pessoas, você precisa fazer isso, isso e isso. No aspecto de regras de governança, você precisa fazer isso, isso e isso. Nos aspectos de perenidade, isso, isso e isso. Tá claro? Tá claro. Concordou? O que você quer da empresa daqui a 5 anos? No próprio processo, essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente faz esse tipo de diagnóstico. O que você quer da tua empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e tal? Ainda que seja etéreo, mas já dá uma direção. Dito isso, falou, está aqui o gap. Então, que competências que a gente precisa para me ajudar a diminuir esses gaps, né? É um cara com ótica de finança, um cara com estratégia. Então, busca no mercado, dá um pulinho lá no Board Place, né? Olha tudo isso e monta esse primeiro conselho, que praticamente todo mundo recomenda que esse primeiro conselho seja um conselho talvez um pouco menor, 3 pessoas e tal, mas sempre com profissionais que conheçam, pelo menos um, né? Tem que ter uma experiência como conselheiro ou como presidente do conselho, ou que conheça bem ferramentas de gestão de conselho para a coisa não se perder, né? Mas, de novo, o diagnóstico vai dar um norte de o que tem que ser debatido em cada reunião, por prioridade. Entendeu? Então, vamos discutir o que primeiro? Pessoas ou estratégia? Não sei, depende do momento da sua empresa, né? Então, essa priorização sai no diagnóstico. Então, já ajuda a estruturar esse primeiro conselho, inclusive praticamente com metas, né, de discussão, de deliberações muito claras.
Na governança, a gente tem que ver, para você garantir que quando você passar de novo o bastão para um executivo profissional, ele já esteja enquadrado dentro de uma estrutura de governança que vai te ajudar a sobreviver. Então, essa é a minha recomendação aí para o Conselho. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.